terceira parte do nosso mini treinamento. E tá aí, como orar? Então, a religião ensina que orar é ficar repetindo o texto, né? Bom, depois de estudar já cerca de 20 anos a Bíblia, eu continuo estudando, eu acho que eu sou um adolescente na vida espiritual. E aqui na terceira parte nós estamos falando da vida espiritual, eu falo que orar, a gente vai aprender a vida toda. Sabe por quê? Porque orar é um relacionamento. E relacionamento, quer seja com filho, quer seja com amigo, quer seja com o marido, a mulher, é uma coisa que todo dia tem que ser cuidada. É um relacionamento. Todo dia o inimigo vai causar circunstâncias e a gente tem que superar. Na conversa, no diálogo. Mas superar como? Sem Cristo a gente não consegue. Por isso que há tanta separação. Não só separação do homem e mulher, mas a separação do filho e do pai, separação entre irmãos, separação entre sócios, separação de relacionamento. Relacionamentos que mal começam já se separam. Por exemplo, está acontecendo conosco. Nós mal íamos montar uma empresa e ela já se desmanchou. Por quê? Porque falta Cristo. Sem Cristo, para intervir nas relações, não dá. Porque o inimigo, ele está ali para pôr um contra o outro. Se a própria o cristão verdadeiro tem uma batalha espiritual dentro dele, que é o espírito e a carne, o que dirá eu com outra pessoa? Bom, mas mais do que eu ficar falando aqui, vamos ouvir o preletor na continuidade desse vídeo, que eu peço para você estar lá na playlist do canal, e eu peço para vocês irem lá ouvir. Vamos ouvir aqui. O título, né? O caminho da experiência espiritual. 1 Coríntios, está lá na Bíblia, 1 Coríntios 13. O título é O Amor. Tá? E esse é o terceiro vídeo da série O Caminho da Experiência Espiritual, que estão lá na playlist do nosso canal. Tá? Engenheiro Mauro Lozano com Z. Vamos ouvir. Contendas, um par inseparável. Onde há ciúmes, há contendas. Nunca. Senhores, onde há ciúmes, há contenda. Quem faz isso? Demônio. Um vai sozinho. É cara e coroa da mesma moeda. Não é assim que sois carnais e andais, segundo os homens? Quando alguém diz eu sou de Paulo, sou de Apolo, é evidente que andais segundo os homens. Quem é Paulo, quem é Apolo, serve por meio do quais crestes, e etc. Né? Então está Paulo aí tratando esse assunto grave entre os santos de Corinto, ciúmes. Por isso ele vai dizer no capítulo 13, passo a mostrar-vos um caminho supereminente. O amor não arde em ciúmes. E por isso no capítulo 12... O amor não arde em ciúmes. Então, quem é ciumento, em qualquer coisa, a criança com a bola, como eu falei há pouco, dois irmãos, pelo quarto, pela cama, sei lá, pelo carro, que é de um, é do outro, tem que emprestar, etc. Os ciúmes, né, e eu estou falando de coisas, mas ciúme entre pessoas, né, que sejam amigos, ou homem e mulher, não é amor. A gente acha que ciúmes é amor, não é? Por isso que a Bíblia fala que ciúmes não se ardem em amor. Então quer dizer que não tem amor não está nos ciúmes. De modo tão lindo, como já falamos, quando ele descreve o corpo, mostrando a interdependência e a beleza da cooperação de cada função para o benefício de todo o corpo. O ouvido, o olfato, o pé, a mão, como ele cita lá no capítulo 12. Então está aí uma ilustração, né, do que Paulo quis dizer. Olha esse capítulo 12 ainda, 1 Coríntios. Especificamente o verso 15, veja lá. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. O que está acontecendo com esse pé na metáfora de Paulo? Né? Ciúmes, inveja. Se eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso o deixa de ser. De novo, ele está tratando com a mesma questão.
ciúmes, invejas, contendas, como derivado dele, né? Então, essa aí é a sua segunda frase. Vamos para a terceira. Versículo 4 do capítulo 13. Não se ufana. O que é ufanar? É se ostentar ou se louvar. O livro de Provérbios é muito especial com relação a essa nota. Há muita coisa no livro de Provérbios sobre esse assunto de louvar a si mesmo. Seja outro que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Assim como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, o homem é provado pelos louvores que recebe. Então diz, o amor não se louva, ou não se ufana, não se ostenta. Aqui, irmãos, para podermos avançar, eu queria citar uma ilustração que é de Pedro, por causa de uma palavra que gostaria de mostrar para os irmãos, a beleza dela e a aplicação dela para o nosso caminho de experiência espiritual, na nossa relação uns com os outros. Abra, por favor, 1 Pedro 5. O amor não se ufana, não se ostenta, não se louva. Pedro diz assim, em primeira epístola, 1 Pedro 5, verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim. Tá vendo? Os majores, seja submisso. Camarada, desde criança, na infância, já acha que sabe mais que o pai. E o que é isso? Decadência humana? Sim, o inimigo invadindo a mente de todos, dos pais, dos filhos, dos cônjuges. É só ir no shopping, qualquer lugar que você vai ver o comportamento das crianças. Ou também, no trato de uns com os outros, esta palavra. Veja aí, note aí. Cingivos. Está vendo aí? Embora tenha sido traduzida assim, no português, cingir, então em português essa palavra ocorre em outros lugares. Pedro mesmo usa na primeira epístola, aqui mesmo, no capítulo 1, verso 13, ele diz, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Né? Paulo usa em Efésios 6, cingindo-vos com a verdade. Lembra-se quando ele fala da armadura de Deus? Mas não é a mesma palavra no original. Pedro usa essa palavra a única vez em todo o Novo Testamento. Por isso nós estamos aqui. Porque ela nos interessa e é muito linda. Nós vamos ver. Cingi-vos todos de humildade. Qual é essa palavra que Pedro usou aqui? Menção única em todo o Novo Testamento. Literalmente, o verbo aqui é vestir um avental de escravo. Essa foi a palavra que Pedro usou. Única. Não aparece em nenhum outro lugar. Assim como as crianças querem saber mais do que os pais, e depois progridem nisso, é mais do que o contratante, é mais do que o chefe, é mais do que o patrão. Politicamente correto, elas são hipócritas, mas por trás falam mal do patrão, do chefe. Não veem Cristo no outro, não admiram o outro. Assim como não tem humildade. Não se submete, não tem humildade. E aqui nós estamos numa academia que é gratuita. É à distância. E estou todo dia disponível 1 hora por dia. E as pessoas? Eu tenho filas de pessoas? Não. Talvez por ser gratuita, porque a gente não tem um Ibope, né? 1000 likes. E Cristo? Como foi? Teve multidões? Alguém vai falar, teve. Teve multidões, momentaneamente, que tinham interesse de que ele resolvesse os problemas do mundo, naquela ocasião. Jesus Cristo não veio para resolver o problema do mundo. Ele veio falar do reino dele. Ele veio falar da vida espiritual. Assim como eu estou aqui
para falar da vida espiritual, não do meu reino, mas sim do reino de Cristo. Vida espiritual. E eu sou um discípulo de Cristo. E como discípulo eu tenho que falar dele. Eu tenho que me submeter a ele. Eu tenho que ter humildade em ouvi-lo. Agora, como que eu ouço? Vida espiritual. Sem vida espiritual não ouço. Mas como eu tenho a vida espiritual? Se eu nascer de novo em Cristo. Viver em Cristo, espiritualmente falando. E ele viver em mim. E aí tem o Espírito Santo que me guia. Eu e qualquer cristão. Então, o cristão verdadeiro é uma coisa. Falar que é cristão, 95% das vezes as pessoas estão nominalmente falando que é cristão. Assim como a gente pode falar que é brasileiro. Bom, é isso que nós temos para hoje. Um bom dia para todo mundo. E não esqueça, primeiro a descrição lá do primeiro link na descrição do vídeo, o caminho para você agendar no workshop, agendar no grupo do WhatsApp, um workshop conosco. Tchau, obrigado. Seja um buscador de Cristo, todos os dias. Tchau, tchau.